processo eu acho que ele tem que ser pensado com bastante antecedência, né? Então, as aplicações elas se encerram geralmente no começo de dezembro, meio de dezembro. Para isso, eu precisava me planejar quase um ano antes de todo o processo que tinha. Então, eu comecei do que eu achava que era o mais fácil para o mais difícil. Então, eu comecei a me preparar para o TOEFL, mais ou menos em fevereiro do ano. Fiz a prova em abril. Depois disso, passei a me preparar para o GRE. Né? Eu tinha opção, que já é uma escolha entre o GRE e o GMAT, para fazer, dependendo da universidade, eles pedem um ou outro. Então, dado o espectro de escolha de universidades que eu tinha, o GRE era mais adequado. Então, estudei para o GRE e passei em agosto, né? Quando passou pelo teste, uma nota satisfatória, eu comecei a preparar as cartas, né, os essays, e pedir as cartas de recomendação. E esse foi o processo que eu acho que tive uma medida de tempo até errada. Acho que eu começaria a ter feito isso antes. Eu comecei por volta de setembro. Eu achei que ficou um pouco suprimido ao final do processo, especialmente pelas cartas de recomendação, que você não tem um controle do deadline, né? Você precisa dos outros para fazerem isso. Os essays, por outro lado, para mim foi um prazer fazer. Acho que é quando você formaliza essa ideia de qual produto que você é para a universidade, né? Então, cada universidade tem um perfil que eles estão procurando. A gente não tem uma disputa com brasileiros, né? Não tem, poucas universidades falam tem 2, 3 vagas para brasileiro, mas a gente sabe que eles não vão encher de gente do mesmo perfil. Eles querem compor uma turma com diversidade racial, de origem, de país de origem, de experiência profissional, de idade, esse tipo de coisa. Então, se achar nesse produto que você é, qual é a parte da engrenagem que eles estão buscando, foi muito importante para o essay, para eu construir essa imagem. E aí foi isso que eu fiz, construindo a minha imagem mais como um cara que teve experiências profissionais relevantes cedo na carreira, né? Então, eu percebi logo que esse era minha venda aí para os processos seletivos. E aí construí os essays todos em função disso. Em relação às ajudas, né? Eu trabalhava bastante, então eu precisei de muita ajuda em todo o processo e foi excelente todas as ajudas que eu tive. Então eu tive uma ajuda pro TOEFL, né? Eu tive os livros, são extremamente importantes, fazer os simulados, mas eu também tive a ajuda de uma professora particular específica nisso, lá em Brasília. Para o GRE, eu tive ajuda na parte do writing. Então, para escrever, para treinar um pouquinho, um professor me ajudou nisso. Para o vocabulário e para a matemática foi por minha conta. Então, hoje, os livros, os sites que a gente tem são muito ricos e ajudam muito. É impressionante como o score melhora no começo da preparação para o final, né? É importante a gente ter noção da curva, não chegar no pico antes, né? Não se preparar demais antes e depois cair. Mas ter uma noção de como que você vai chegar no ápice na hora da prova, né? E tem mais chances. Eu fiz só uma vez o TOEFL e só uma vez o GRE. No TOEFL eu não fui muito bem. Eu estava fazendo uma preparação que eu estava tirando 112, 113, eu fiz 104. E eu arrisquei, as admissões mandaram dessa forma, não arriscaria de novo. Eu faria outra prova para tentar chegar pelo menos 108, 109. Algumas admissões que fizeram, isso eu não sabia antes do processo. Algumas universidades me ofereceram a admissão desde que eu refizesse o TOEFL por uma nota maior ou fizesse um curso de inglês, assim que eu chegasse. Então, a London School e a Columbia me ofereceram essas oportunidades. Eu não sabia nem que existia essa opção no momento em que eu apliquei. No GRE, eu fiz um score de matemática 160, acredito que o máximo é 170, então é um score já alto. E de vocabulário foi 156 de 170. Estudar para vocabulário não é uma questão de acelerar, não adianta passar uma noite em claro estudando vocabulário. Então estudar com o tempo. Então eu achei uma nota ótima no fundo, porque eu não ia conseguir melhorar isso em pouco tempo, no tempo que eu tinha. Esse foi todo o processo que eu achei que ficou muito redondo, de fevereiro a dezembro ter toda essa preparação. Mas é um baita esforço, né? Então, o tempo inteiro você ter essa programação. E em fevereiro eu comecei já sabendo pelo menos 90%, 70% das universidades que eu aplicaria.
a seleção de universidades e de cursos foi muito importante desde o começo, né?